Uma mutação rara ocorreu dentro da comunidade de vampiros. Reapers são vampiros tão consumidos por uma insaciável sede de sangue que atacam vampiros e seres humanos, transformando vítimas que são azaradas o suficiente para sobreviverem em reapers. Agora sua população em rápida expansão ameaça a existência de vampiros, e logo não haverá seres humanos suficientes no mundo para satisfazer sua sede de sangue. Blade, Whistler e um especialista em armamentos chamado Scud são curiosamente convocados pelo Conselho da Sombra. O Conselho relutantemente admite que eles estão em uma situação terrível e exigem a assistência de Blade. Blade, então, tenuemente entra em uma aliança com The Blowpipe, uma elite equipe de vampiros que foram treinados em todos os modos de combate para derrotar Blade. Eles vão usar suas habilidades em vez de ajudar a acabar com a ameaça reaper. A equipe de Blade e o Blowpipe são a única linha de defesa que pode impedir a população de reaper de eliminar as populações de vampiros e humanos. Blade II, chegando aos cinemas 4 anos após o primeiro filme, teve a difícil tarefa de recapturar o aparente sucesso relâmpago do Blade original, que iluminou as bilheterias no final dos anos 90 e teve a distinção de ser o primeiro filme de grande orçamento de sucesso estrelado por um herói da Marvel Comics. O resultado, dirigido pelo aclamado diretor de terror Guillermo del Toro, é uma sequência tão digna quanto poderíamos esperar. O filme começa com Blade em uma missão para resgatar seu mentor perdido há muito tempo, Whistler, Kris Kristofferson. Whistler retorna dos mortos através do poder da escrita desesperada e enlouquecida para desfazer o que de outra forma era uma morte dramática perfeita no primeiro filme. Não chega a apertar o botão de reset, embora às vezes pareça assim, como quando Whistler observa que ele ainda manca mesmo depois de passar de humano para vampiro e vice-versa. Apesar disso, tudo o que acontece com Whistler entre os filmes ajuda a definir seu personagem aqui e a criar a tensão que perdura o filme, com o público muitas vezes incerto se ele está realmente curado. E por mais ridículo que seu retorno possa ser, é ótimo ter Kristofferson de volta, e agora os escritores podem incluir mais referências a ele ser um homem do sul. Boondock Saints e fama de Walking Dead. Um dos problemas com os vampiros neste filme, e isso continua em Blade Trinity, é que eles não são mais ameaçadores. Desde o primeiro momento em que os vemos, eles estão sendo desintegrados por Blade sem nenhuma esperança de se defender. Eles eram assustadores e intimidantes no primeiro, mas agora eles são apenas uma prática de tiro frágil para o nosso herói. Felizmente, o script tem alguns truques para remediar isso. Temos uma configuração de sequência familiar e confiável. Os mocinhos e os bandidos devem se unir para lidar com uma ameaça ainda pior. Há uma nova fera no quarteirão chamada Nomak. Luke Goss, o monstro matador de vampiros das cenas de abertura. Ele é uma nova linhagem de sugador de sangue, e suas vítimas se transformam em grotescos reapers superfamintos como ele. Blade concorda com uma trégua desconfortável com a casa real dos vampiros, imaginando que depois que Nomak ficar sem vampiros, sua crescente legião de lacaio irá atrás dos humanos para satisfazer sua sede de sangue. Por um lado, ele estará trabalhando com seus inimigos jurados, mas, por outro, ele poderá olhar mais de perto as entranhas da sociedade dos vampiros do que nunca. Em pouco tempo, encontramos ainda mais novos personagens na forma do Blood Pack, o esquadrão colorido de vampiros de elite que Blade deve liderar para lutar contra os reapers. O fato de terem sido originalmente treinados para caçar Blade cria uma dinâmica fantasticamente tensa e alguns dos melhores momentos do filme, mais notavelmente com Ron Perlman, que rouba a cena como Reinhardt, o principal dragão do Blood Pack. Ele cultiva uma rivalidade com Blade e consegue muitas das melhores falas. Perlman trabalhou pela primeira vez com Del Toro no primeiro filme do diretor, Cronos, e viria a estrelar os 2 filmes de Hellboy, e os fãs se alegraram. Reinhardt claramente quer ser Lâmina. Ele usa a jaqueta preta e os óculos escuros que ele nunca remove. Tenta imitar a arrogância imperturbável de Blade, e depois brinca com a famosa espada de Blade como um novo brinquedo. Também na caça está a princesa vampira Nyssa, interpretada pela atriz chilena Leonor Varela. Nos anúncios de elenco para Nyssa, eu só sei que em algum lugar você encontraria a palavra exótico. Ela é a tentativa mais sincera da série de dar a Blade um interesse amoroso. Nyssa é inteligentemente escrita, e consegue dar uma reviravolta na mentalidade típica de matar todos de Blade, por ser um inimigo jurado muito mais complexo do que ele está acostumado a lidar. No entanto, a atuação de Varela não é tão interessante quanto deveria. Sua fala é bastante monótona, e muitas vezes ela soa como se não dominasse o inglês. Blade II ainda tem alguns problemas visíveis.
foi um dos primeiros filmes a utilizar dublê CGI, e claramente que ainda havia alguns problemas. Algumas das cenas de luta têm momentos em que os combatentes humanoides sólidos são repentinamente trocados por personagens de desenhos animados gelatinosos e pegajosos. É incrivelmente chocante, mas felizmente é usado com moderação. Nomak é, na melhor das hipóteses, um vilão medíocre, e Goz geralmente deixa a maquiagem e os contatos fazerem o trabalho por ele. Admito que ele é um excelente monstro, assim como os reapers em geral. Eles são uma ótima combinação de maquiagem e efeitos. E aprendemos junto com os personagens o quão poderosos eles realmente são. Del Toro traz muitas de suas marcas registradas, monstros viscosos, batalhas de esgoto, embriões, para aproveitar ao máximo os elementos de terror que os reapers trazem, sem mencionar o fator gore. Com Nomak, o roteiro tenta representá-lo como uma espécie de figura trágica, mas ele e suas motivações estão principalmente a serviço da trama. Seu objetivo final de vingança nem sempre combina com suas ações, e suas tentativas de apelar ao instinto assassino de Blade não valem nada. Blade poderia se importar menos com o que Nomak quer. Blade II ostenta uma história geral mais simples do que seu antecessor, que equilibra com um volume maior de ação e ótimos efeitos de criaturas. Considerando a improvável avesomitude do primeiro filme, é surpreendente que a sequência seja tão boa se não melhor.